Fala aí galera, aqui é a parte 5 do tipos de Omnitrix, já fiz do Omnitrix, Super Omnitrix, as duas partes do Omnitrix protótipo recalibrado, e hoje vou falar do Nemetrix. O Nemetrix tem um total de DNAs máximos de 100. Kyber dizendo parabéns, lute o quanto quiser, existe um predador para cada tipo de presa. Introdução. O Nemetrix é uma versão falsificada e uma cópia barata e inútil do Omnitrix original, o definitivo, criado pelo Dr. Psicobobos. Kyber usou frequentemente com Zed e depois com seu Panunciano e também com Scourge para transformá-los em espécies predatórias dos alienígenas do Omnitrix, com parte dos poderes ou com poderes totais. O Nemetrix é um alterador de DNA de nível 19, considerado 19 e não 20. Sua primeira aparição é Quanto Mais as Coisas Mudam, parte 1. Bom, aparência. O Omnitrix tem a forma de um hexágono e é colorido vermelho e prata. O símbolo se parece com uma boca aberta com dentes brancos afiados. É usado como uma coleira em vez de um relógio de pulso, respectivamente, dado o quão perigoso é seu uso para criaturas racionais sapientes, como alienígenas gerais do Omnitrix normal, definitivo final, ou humanos. História. Dr. Psychobobos Malware inventaram o Nemetrix para Kyber, usando esquemas incompletos mas cruciais do Omnitrix original. O protótipo para recuperá-lo de bem e usar suas peças e esquemas para aperfeiçoar o Nemetrix. Seu propósito era destruir Azimuth e com o Nemetrix, Dr. Psychobobos, agora aperfeiçoado com um pedaço do núcleo do atual Omnitrix que Dr. Psychobobos roubou de bem. Tais dispositivos não eram mais necessários para isso. Albedo, mais tarde, em sua aliança com Kyber, fez algumas modificações. Um deles era uma característica evolutiva, semelhante à Ultimatrix. Ele remendou e costurou o núcleo do Nemetrix para ter essa função, como fez no Super Omnitrix na Supremacia Alienígena. Após os eventos de For Avery Braysmore, o Nemetrix foi levado sob custódia do Encanador depois que Kevin o removeu do Panunciano, o cão de Kyber. Kyber recuperou em Stuck-on-Num, mas os Pumblers os recuperaram no final do episódio, prendendo este relógio e Kyber. Sabe-se que provavelmente, no fim, Azimuth foi à sede dos Encanadores e destruiu o Nemetrix, e ele se encontra atualmente destruído. Bom, como habilidades gerais, características, em gerais o Nemetrix tem a capacidade de transformar o usuário em seres não sapientes. Anteriormente o usuário se transformava com as instruções dadas por Kyber por meio de seus assobios. Mais tarde o Dr. Psychobobos equipou o Nemetrix com um núcleo estabilizador, uma parte dele roubado do Omnitrix. Então, Buck e Duke, os dois galvanianos, consertaram para bem com peças de terceiros. E na minha opinião, pessoal, o Omnitrix definitivo final ele é o mais vadio, vagabundo da série, porque ele é consertado com peças vagabundas de terceiros. E construiu um novo núcleo aí que o Dr. Psychobobos roubou. E com isso permitiu que o Nemetrix, o usuário dele, se transformasse por conta própria. O Nemetrix tinha capacidade também dada por Albedo de evoluir alienígenas para sua forma suprema e assim como Ultra Suprema, Vedax e continuar infinitamente até o quanto se fizer necessário, como no Super Omnitrix original. E cada alienígena com isso concederia a eles, o Nemetrix, novos poderes e novas habilidades mais poderosas. Esse recurso foi adicionado por Albedo junto da sua parceria com Kyber. Semelhante ao Omnitrix original antes da recalibração, o Nemetrix pode exibir silhuetas de seus alienígenas. E semelhante ao Omnitrix definitivo, ele pode armazenar DNA dentro de si. Porém, deve o caçador ou quem coletar o DNA trazer a amostra e colocar via computador, como o Dr. Psychobobos fez. Ele não possui um modo de captura de DNA para ele próprio emitir luz ou por toque, ou seja, de qualquer forma que for, assim o invalidando em muitos sentidos. Também semelhante ao Omnitrix, o Nemetrix tem uma função de tempo limite, com um modo de ativado, que dava um vermelho mais avivado na parte aberta da boca dos dentes, e um modo de recarga que ficava normal, demonstrando sinais.
O modo ativado do Nemetrix dura mais tempo superior do que o Omnitrix definitivo, sendo em torno de 20 a 30 minutos. E a recarga pode chegar de 10 até 15 minutos, sendo também superior ao modo Omnitrix original. Usuários. Phil foi o primeiro usuário do Nemetrix, pego lá no nulificador do Dr. Psychobobos, Kyber e Malware, que o colocaram à força na testa de Phil, fazendo uma coleira semelhante a Zed. Porém, Phil, por ser humano, um ser sapiente racional, não suportou o biofeedback, como disse Scurd, que o Nemetrix causa, destruindo os impulsos neurais do cérebro. Somente seres irracionais não sapientes, como um cão ou biogosma, podem o controlá-lo. Próximo usuário, Zed, que é uma cadela, uma Basquiat Anu de Kyber. Kyber a usou e serviu perfeitamente. Zed não só pode usá-lo, quanto os impulsos neurais não destroem sua mente, pois ela não é racional. Apenas os animais, como qualquer outros nos dias de hoje, respondem por instintos naturais em seu DNA, nada mais de racionalidade. Porém, Kyber tirou de Zed e se tornou o terceiro usuário. Mas para que sua mente não fosse destruído, como aconteceu lá no começo com Phil Billings, ex-parceiro de Max, que no clássico foi preso por Ben, Gwen e Max no nulificador e solto depois, mas se regenerou e voltou a ser um encanador bom no futuro. Ele então contrata Scurd, uma biogosma, e juntos com uma parceria ele consegue usar juntos por um bom tempo o Nemetrix, ficando uns 5 anos em sua posse. Mas ao Scurd sair, ele perde a racionalidade. Scurd, a biogosma que assim como ajudou bem no Omnitrix definitivo, ajudou Kyber aqui também. Scurd é uma biogosma que pode mexer com qualquer DNA, seja sapiente ou irracional. Por isso, Kyber o contratou e utilizou para manipular esse DNA para ele. Mas quando o Scurd viu a quantidade impressionante de aliens no Omnitrix, abandonou Kyber e a sua mente então foi totalmente destroçada pelo Nemetrix. E o último usuário é o Panunciano, um cachorro que Kyber arrumou lá no planeta de Hathor, dos Splishon, que é a espécie do clone, ou idem, como preferirem chamar. Ele usou também como uma coleira, e com a função da parceria de Albedo e Kyber, a função evolutiva, o Panunciano se tornou supremo. Porém, Zed o derrotou na sua forma normal, e Ben com Kev retiraram o Nemetrix e deram para os encanadores. Kyber fugiu e depois o pegou, porém foi preso e o Nemetrix terminou nas mãos de Azimuth e destruído. Esse segundo J. White foi destruído fora de tela, também confirmado por Matt Wayne. Bom, e como eu disse para vocês, as características principais do Nemetrix é transformar o seu usuário nas espécies aí predatórias do Omnitrix. Bom, avarias, que são os defeitos. O Nemetrix não possui o mesmo recurso, modo de captura, como falei, do Omnitrix. Apenas seres não sapientes e racionais podem manejar o Nemetrix corretamente, porque o biofeedback do Nemetrix, segundo Scurd, destruiria uma mente inteligente. Como formas de vida sapientes não podem lidar com a natureza selvagem dos alienígenas do Nemetrix, parasitas genéticos como Scurds, ou, como já disse a Zed, também são capazes de suportar grandes quantidades de mudanças no cérebro, neurais, que destrói seus nervos, mas restaurando geneticamente sem perder sua inteligência. Apenas Kyber e Phil usaram Nemetrix como seres racionais, mas com efeitos colaterais terríveis e perigosos, com perda de memória, destruição do cérebro, como uma morte instantânea em um AVC, e até mesmo mutação genética. As espécies predatórias sapientes, como o Capitão Cork, o vilão de Omniverse e a espécie do Vampirinos Vladates, são predadores, porém são seres racionais sapientes, logo não podem estar nem serem usados no Nemetrix. Bom, durante a série teve várias aparições, pessoal, somente uma forma suprema no Panunciano Supremo, e eu já fiz um vídeo sobre todas as transformações Nemetrix. A etimologia: o Nemetrix, o nome vem da palavra Nemesis, que é de outra palavra para vilã ou antigo inimigo. Curiosidades: Kyber tem o Nemetrix há cerca de 5 anos. Chip, aquele Ultra D, filhote animalesco lá de Força Alienígena e Supremacia de Julie, pode usar o Nemetrix com segurança devido à sua aparência convencional não sapiente.
somente respondendo por ser um filhote de mecamorfo galvânico aos impulsos e a instintos como os cães e outros animais selvagens. Os alienígenas do Nemetrix não são considerados sapientes, mas sim não sapientes e irracionais, e é por isso que eles não estão no Omnitrix. O Nemetrix pode aceitar o DNA de cães terrestres, krakens, road sharks, scragites e time bestas, que são bestas temporais. O Nemetrix pode aceitar o DNA de seres intermedios ou interdimensionais, se tiver acesso adequado ao referido DNA. Porém, como eu disse, o portador deve carregá-lo a este. Os alienígenas do Nemetrix são bestas selvagens, enquanto os alienígenas do Omnitrix são aproximadamente equivalentes a humanos ou seres mais avançados. O Nemetrix foi denominado assim e nomeado por Derek J. White. Seu nome de trabalho era o Predatrix. O nível de tecnologia do Nemetrix é Hard 19, considerado, mas na parte Software é 20. Existem apenas 10 alienígenas no Nemetrix inicialmente, depois 11 com o vírus lá que eu falei para vocês lá, que é o Predador do Gigante, o vírus T. E os outros aliens são Krabby-Dozé, Blue Gizzard, Solior, Mucilator, em inglês que eu estou falando, pessoal, Tyrannoped, Tarantula, Hypnotic, Omnivoracious, Vicetops e Panuciano. O único Supremo foi o Panuciano Supremo, porque Kyber coletou apenas 10 NAs, que ele considerava mais poderosos e perigosos, sendo Psychobobos o que inclui o último DNA. A carga máxima do Nemetrix são 100 DNAs, confirmado também por Derek J. White. Azimuth não sabia da existência do Nemetrix, o considera uma obra barata e patética, antes de Shandon Parte 1, porém sente que não é tão ruim para uma imitação barata. Quando uma transformação é feita através do Nemetrix, o efeito sonoro é semelhante ao do Omnitrix original. O Nemetrix também não existe na dimensão 23. É possível, mas não provável, que as formas supremas possam ser mais fortes que os alienígenas do Nemetrix. Os predadores do Nemetrix ainda são eficazes contra suas presas, mesmo como fusões do Biomatrix, pois podem caçar qualquer coisa. Notas finais. O Nemetrix demonstrou possuir apenas amostras de DNA de espécies que são predadoras dos alienígenas do Omnitrix. No entanto, as declarações de Derek J. White assumem a postura de que o Nemetrix pode armazenar DNA e transformar o usuário em qualquer espécie não sapiente, incluindo as não predatórias ou até as racionais. Declarações da tripulação. O Nemetrix pode coletar DNA de Pokémon, Digimon, Arachidne, Acha 7, Xenomorfo, Godzilla, Ghidorah e etc. Assim como Scrangents, Besta do Tempo, Distinctions e etc. Bom, e é isso, pessoal. Então, esse aí foi a parte final, como eu disse para vocês. Os criadores são Malware e Dr. Psychobobos. No futuro darei vídeo sobre eles. Então, esse foi o final da parte 5. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, deixe o seu like. Ative o sininho no lado esquerdo para não perder nenhuma das notificações do vídeo. E é isso, pessoal. Continue acompanhando aí que vai ter muitas novidades novas no canal aí. E agradecendo ao inscrito Marcos aí pelos envios aí de alguns materiais da Wiki Inglês aí pelo Face. Valeu, viu, cara? E aí fica um abraço aí para vocês. E nas próximas dias aí eu vou estar trazendo aí também do Biomatrix. Vou estar trazendo também com a respeito também do Omnitrix definitivo, do reboot, tudo que eles podem fazer para tá informando o máximo possível aí no canal para vocês saberem aí, tá, pessoal? E tem todas as bases. O Nemetrix também é um dos meus relógios favoritos, junto do Negatrix, do Bem Negativo, e Zombitrix, do Benzal. Mas, particularmente, eu acho que os predadores da pré-produção podiam ter sido adicionados aí, porque incrementar muita coisa legal na série. Mas, infelizmente, eles terminaram a série e colocaram um reboot aí. Mas, como eu já provei, o reboot não é um lixo, como muitos pensam. É uma obra interessante e maravilhosa. E é isso aí. Então é isso, pessoal. Então fica aí o vídeo. Fique com Deus aí. Tudo de bom para vocês. Um bom fim de semana aí também.
Eu tô gravando esse vídeo aqui num sábado. E guardem a parte 6 aí. E falou.